Giallo é um subgênero de terror pertencente à Itália. Assassinatos, crimes violentos, enigmas e mistérios a serem solucionados, investigações, reviravoltas mirabolantes revelando a identidade de serial killers mascarados, ambientes luxuosos. Tudo isso com a participação de mulheres extremamente bonitas e sedutoras, às vezes parcialmente nuas e se dando muito mal. Opa, isso aqui parece problemático. Mas então, até que ponto a arte pode fazer o uso da violência? Isso realmente causa ou evita impactos negativos na sociedade? Se jogar GTA não faz ninguém sair matando ninguém por aí, ou cometendo crimes e outras coisas erradas, esses filmes teriam essa capacidade? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Covil e eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos abordar Giallo, entender como esse subgênero surgiu e como ele evoluiu através do tempo. E já que uma característica muito presente nas obras são as mulheres sexualizadas e passando por apuros, não podemos deixar de levantar um pouco desse debate também. Sem mais delongas, bora lá então. O Giallo é um subgênero de filmes de terror italiano que teve seu auge entre as décadas de 60 e 80. Suspense, enigmas, assassinatos, investigações, romances policiais são alguns dos elementos principais que caracterizam os filmes Giallo. A boa da verdade é que a gente poderia facilmente categorizar Giallo simplesmente como terror e mistério. É praticamente um sinônimo mesmo, mas fazemos essa distinção para os filmes italianos de terror e mistério, assim como fazemos a distinção para o J-horror, por exemplo, o terror japonês, porque existem ali alguns temperos bem específicos e culturais daquele local e daquela época. E já seguindo esse fio, a origem do Giallo não é cinematográfica. O Giallo começou na literatura, com as revistas pulp italianas. Só para situar, caso alguém não saiba, as revistas pulp eram publicadas no início do século XX e pelo mundo todo. Essas revistas traziam histórias de terror, mistério, ficção científica, aventura, romance, enfim, tinha revista para todo tipo de gosto. E o mais importante, eram revistas feitas com um papel bem barato e de baixa qualidade mesmo, feitas para serem descartadas após a leitura, assim como um jornal. E na Itália, mais especificamente a partir de 1929, a editora Mondadori começou a publicar uma série de revistas pulp que fez um extremo sucesso entre o público. Eram revistas de capas sempre amarelas, trazendo também uma arte muito linda e que buscava ilustrar o conteúdo da revista, focado completamente em terror e mistério. Essas capas eram feitas pelo ilustrador Carlo Giacono. É importante a gente dar um pouco de ênfase aqui para essas capas, porque elas realmente são muito bonitas e parte do apelo dessas revistas vinha dessas ilustrações. Mas continuando, as histórias eram geralmente curtas, mas cheias de suspense, com personagens intrigantes, reviravoltas nos roteiros e muito sangue, assassinatos brutais. Um outro elemento muito destacado que quase sempre estava presente nos contos dessas revistas era a presença de mulheres muito bonitas, naturalmente sedutoras, e elas podiam estar em qualquer papel, como vilãs, como vítimas ou como protagonistas que iriam investigar os crimes tão violentos. Enfim, essas revistas ficaram muito populares e assim se consagrou um subgênero dentro da Itália que viria a ser conhecido como Giallo. Giallo em italiano significa literalmente amarelo, a cor das capas dessas revistas que traziam esses contos. E chegando nos anos 60, o cinema italiano vai ser influenciado por esses contos. Cineastas como Dario Argento, Mario Bava, Lúcio Fulci vão ter como maior fonte de inspiração
a literatura giallo. Vão adaptar esses contos e criar novas histórias na mesma pegada, agora para o cinema, adicionando novos elementos cinematográficos. E é assim que o giallo vai evoluir uma vez mais. Chegando agora nos filmes então, vamos ter mais alguns detalhes muito singulares que definem o subgênero nessa mídia. A começar pelos próprios títulos. Os títulos dos filmes são muito doidos, eles chamam a atenção, são bem fora da curva. Alguns indo para um lado mais poético e bonito e outros chegando até a serem um pouco cômicos. Olha só, uma lagartixa num corpo de mulher. Não se tortura um patinho, que aqui no Brasil saiu como O Estranho Segredo do Bosque dos Sonhos. O Gato de 9 Caudas. O Pássaro das Plumas de Cristal. E o mais engraçado é que nem sempre esses títulos vão conversar diretamente com a história do filme. Mas vamos lá, continuando. Os próprios protagonistas geralmente é quem vão testemunhar ou investigar os mistérios por conta própria, mas quase nunca esses personagens são policiais ou detetives. São pessoas comuns, sem nenhum treinamento, que vão precisar se virar e descobrir o que está acontecendo para sair de alguma situação complicada. Já os assassinos geralmente vão ser serial killers, misteriosos, usando capas, máscaras, luvas de couro e facas. Eles vão nos entregar assassinatos cabulosos, com direito a perseguição em locais escuros, torturas e, por fim, execuções brutais. Um verdadeiro banho de sangue na tela com suas vítimas. E as motivações desses assassinos vão estar muito envolvidas em questões psicológicas. Geralmente vai ser um trauma de infância, uma psicose, alguma obsessão desenvolvida e por aí vai. E as vítimas também vão ter algumas características padrão. Elas são quase sempre mulheres e extremamente bonitas, lindas. Muitas dessas estando em cena parcialmente ou completamente nuas. Existe um erotismo muito forte no giallo. Alguns filmes trazem até aquele soft porn, aquela nudez parcial. Isso já existia na literatura e isso também vem para o cinema. O foco na beleza e na sexualidade feminina. E isso vai ser um contraste enorme quando colocado do lado dos assassinos. Mulheres bonitas sendo mortas e tendo suas vidas interrompidas brutalmente. Aquele velho contraste entre o belo e o feio usado em tantas obras e como já falamos tantas vezes aqui no canal. E é aqui que chegamos no problema. A gente não pode negar que existe uma romantização, um embelezamento da violência. E essa violência, às vezes, ela chega a ter um teor sexual mesmo. Porque essas mulheres são lindas, elas nos contos e nos filmes várias vezes estão peladas e quando estamos falando das vítimas, elas estão ali meramente para serem violentadas. Elas são usadas como recurso de roteiro só para fazer o espectador ver mulher bonita numa posição de vulnerabilidade extrema, se dando muito mal. É uma fantasia que pode ser considerada problemática, majoritariamente masculina, e inclusive várias vezes em vários desses filmes nós vemos tudo isso acontecendo através dos olhos do assassino. Então agora vamos ser honestos aqui, vamos falar de forma transparente, olho no olho. A gente gosta de assistir violência. O ser humano gosta de assistir violência. Eu, por exemplo, adoro filme de terror, mangá de terror, HQ de terror, livro de terror, tudo sobre terror. Mas tem aquela pessoa que não gosta. Só que aquela pessoa que não gosta de assistir filme de terror, ela vai gostar de assistir UFC. Ou ainda tem aquela mulher que é fissurada, ela adora casos criminais, true crime. E só para edificar um pouco aqui mais o meu raciocínio, para não parecer muito aleatório, mulheres são o grande público consumidor desses conteúdos sobre casos criminais e tudo mais, não apenas no Brasil, mas no mundo. Então eu acho que o primeiro passo é a gente não ficar fingindo que a gente é santo, sabe? O primeiro passo é a honestidade, seja por motivo X ou Y, a gente gosta disso, homens e mulheres gostam, o ser humano gosta.
Eu gosto de diálogo e acho que esse elemento das mulheres bonitas é sim interessante. A Roberta adorou as capas, ficou interessada em ler os contos. Mas o segundo passo, que tem que vir logo depois do primeiro, é a sensatez. E é aqui que fica complicado, porque sensatez é o que mais falta por aí. É a sensatez de separar a fantasia da realidade e a sensatez, a humildade de entender que, infelizmente, nem todo mundo separa. Infelizmente, tem aquele moleque que tá enchendo a cabeça de pornografia e acha que quando for levar alguém pra cama vai fazer tudo e tudo funciona daquele jeito ali. Enfim, existem vários estudos e teorias indagando por que o ser humano gosta tanto de consumir, de assistir violência, seja ela ficcional ou não, indagando por que mulheres formam esse grande público, por que mulheres gostam tanto de assistir conteúdo sobre casos criminais reais, indagando o impacto que essas obras têm no nosso comportamento e na nossa sociedade e por aí vai. E os motivos e explicações de cada um desses estudos e teorias para cada grupo de pessoas vão ser vários e vários e vários. É muito complicado e não tem como eu sair abordando ponto a ponto aqui nesse vídeo, num vídeo só. O que eu quero e preciso pontuar é que nós gostamos dessas obras, sim, mas entendemos o problema e o debate que elas podem trazer. Como diria Nietzsche, humano demasiadamente humano. Por mais elevados e nobres que as aspirações e os ideais morais da nossa sociedade possam querer ser, eles são sempre moldados e limitados por nós, pela nossa natureza humana, com todas as suas fraquezas, falhas e imperfeições. É por isso que eu repito, não vamos querer dar uma de santo como se houvesse resposta fácil. Aliás, resposta perfeita não existe. O primeiro passo é a honestidade. A gente gosta. A partir disso, a gente está sendo honesto. A partir disso, a gente pode dar o próximo passo, que é debater com sensatez. E aí sim, a gente avança no problema. E o problema não está no diálogo. O problema não está no GTA. O problema não está na arte. 99,9% das pessoas que assistirem o novo Coringa vão conseguir aproveitar o filme de uma forma saudável, enxergar ali uma crítica ou não, simplesmente aproveitar todo aquele caos e aquele sangue e tudo bem. Mas vai ter aquele 0,01%, aquele adolescente que está precisando de ajuda psiquiátrica, que vai achar que é o Coringa. Como eu sempre digo aqui, com uma pedra você constrói uma casa ou você mata alguém. Senhoras e senhores, antes da gente continuar aqui com a história do diálogo, um recado. O intuito desse canal é a gente apreciar e prestigiar o gênero do terror, mas apreciar e prestigiar com profundidade. Aqui nós dissecamos as obras, os movimentos artísticos, os vários subgêneros que existem, trazemos ensaios, interpretações, biografia dos artistas, levantamos debates. Resumindo, é um conteúdo feito de fã para fã, com todo o capricho que a gente consegue entregar. Fazer isso tudo custa muito tempo e trabalho. O nosso conteúdo demanda um longo tempo de produção e o retorno que nós temos do YouTube não é significativo. E é por isso que nós precisamos da ajuda de vocês e ajuda financeira mesmo para nos ajudar a manter o projeto. Através da nossa página do Apoia-se, apoia.se/Ocovil, você pode participar do nosso financiamento coletivo. E entrando para o nosso time, você de quebra recebe várias recompensas. Participa do nosso grupo no Zap, onde a gente bate muito papo. Temos servidor no Discord, sorteios de livros, mangás e HQs todo mês, clube de leitura e por aí vai. apoia.se/Ucovil. Muito obrigado a cada um de vocês que já estão nos apoiando. Esse vídeo é para vocês e eu espero que estejam gostando. Voltando agora ao assunto, já debatemos o que tinha para ser debatido, então vamos voltar para a história da coisa.
Um outro elemento que pode aparecer muito nos roteiros é que antes do crime ser solucionado, o filme pode nos induzir a acreditar que a resposta é algo sobrenatural, é algo de outro mundo, causando tudo aquilo, essas mortes inexplicáveis. Mas o desfecho sempre nos revela que o vilão por trás dos crimes é humano. É por isso que algumas pessoas dizem, inclusive, que Suspiria não é giallo, Suspiria é sobre bruxas. A produção desses filmes geralmente vão contar com visuais dos personagens e ambientações muito elegantes. O Dario Argento, inclusive, sempre traz em seus filmes bastante destaque para a arquitetura e arte em geral. Mais uma vez citando Suspiria, temos uma academia de dança que parece um castelo surreal, arquitetura e arte lado a lado. Os crimes, como eu disse agora há pouco, são filmados a partir da perspectiva do assassino. Essa é uma técnica não apenas que põe o espectador na pele do vilão, mas também ajuda a esconder a identidade dele. Ao mesmo tempo que nos tornamos voyeurs de um crime, vemos apenas as mãos de quem está cometendo tal crime. A trilha sonora desses filmes também é muito marcante. O destaque vai para a banda Goblin, que trabalhou em vários filmes do Dario Argento. Aliás, aqui vai uma curiosidade infame. A música tema de Halloween é uma das músicas mais conhecidas dentro do terror, uma das músicas mais icônicas do cinema. E assim, pessoal, isso aqui não tem nem como dizer que é inspiração, essa música é praticamente uma cópia mesmo. Se isso fosse nos dias de hoje, eu acho que rolaria até acusação de plágio. A música é praticamente idêntica a uma música que a Goblin fez para Deep Red, ou Prelúdio para Matar, aqui no Brasil, também do Dario Argento. Não dá pra gente colocar muito das duas músicas aqui para fazer comparação por causa de direitos autorais, mas se você quiser ouvir as duas, é só fazer essas duas pesquisas aí no YouTube. Ficou interessado em assistir algumas obras para se introduzir ao diálogo? Vamos fazer 5 recomendações. 6 Mulheres para o Assassino, filme de 1964, dirigido por Mario Bava. Esse filme é um dos pioneiros e um dos clássicos do giallo no cinema, e a trama se passa em uma casa de alta costura, onde uma série de modelos são assassinadas por um misterioso assassino mascarado. A polícia investiga os crimes, seguindo várias pistas falsas, enquanto o assassino continua a eliminar suas vítimas uma a uma de forma brutal. O Pássaro das Plumas de Cristal, 1970, o primeiro filme de Dario Argento. Conta a história de Sam Dalmas, um escritor americano que vai para Roma e ele irá testemunhar lá um ataque a uma mulher em uma galeria de arte. E isso é só o começo. Ele vai ser envolvido, na verdade, em uma série de assassinatos brutais de mulheres. Intrigado, ele investiga por conta própria e descobre uma ligação entre as vítimas e uma pintura. Não se tortura um patinho, que aqui no Brasil saiu como O Estranho Segredo do Bosque dos Sonhos, filme de 1972. Dirigido por Lúcio Fulci, o filme conta a história de uma pequena vila muito tradicional e conservadora que se depara com uma série de assassinatos de crianças, todos meninos, que vão causar pânico na comunidade. A polícia começa a suspeitar de alguns moradores e a trama segue nesse suspense e mistério. Prelúdio para Matar, filme de 1975 de Dario Argento, que conta a história de Marcus Daly, um pianista que se vê intrigado com o assassinato brutal de uma médium e decide investigar o crime. Junto com uma jornalista, Marcus descobre várias pistas que o levam a um antigo crime similar ocorrido anos e anos atrás. Enquanto se aproxima da verdade, outras pessoas ligadas ao caso são assassinadas pelo mesmo assassino que está protegendo o seu rosto e o seu segredo. Tenebrae, filme de 1982 e mais um do Dario Argento. E não tem jeito, gente, ele é o nome mais proeminente
dentro do subgênero. Peter Neal, um autor de romances policiais, viaja para Roma para promover o seu novo livro, Tenebrae. Logo após a sua chegada, uma série de assassinatos brutais começa a acontecer, todos inspirados em seu próprio livro. E é isso, pessoal. Apesar de hoje em dia o giallo ser um subgênero meio underground, ele já foi um verdadeiro fenômeno na Itália e até mesmo internacionalmente até o final dos anos 80. Mas no cinema, toda onda passa com o tempo e o tempo passou. Veio a mudança do gosto do público, a evolução nos filmes de terror, o surgimento de novas tendências e talvez até mesmo, para ser sincero, uma saturação do subgênero dentro do seu próprio país de origem. O giallo ainda existe, é bem raro, mas acontece, de vez em quando surge aí um filme com todos esses elementos, inspirado nesses filmes que citamos aqui, seja dentro ou fora da Itália. É tipo o faroeste, sabe? A onda passou, mas ainda é um subgênero muito respeitado e de vez em quando ainda surge alguma coisa aí para quem gosta. Só para citar um filme recém-nascido, mais atual, com vários desses elementos do giallo, nós temos o Maligno. Se vocês forem assistir ou já assistiram esse filme, prestem bem atenção em tudo o que vimos aqui, as inspirações ficam bastante claras. E bem, óbvio, apesar do auge do giallo ter passado, ali dentro ainda existem verdadeiros clássicos, ótimos filmes. Se você curte terror e tá sem o que assistir, já fizemos as nossas recomendações. Além de assistir um bom filme, tu vai aumentar o seu repertório. E não podemos terminar o vídeo sem deixar também de comentar sobre a influência do giallo no tão famoso subgênero slasher, que teria o seu auge lá nos anos 80 nos Estados Unidos. Filmes como Halloween, Sexta-feira 13, Pânico, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Lenda Urbana e todo esse resto dessa infinidade de filmes slasher devem muito ao giallo. Os assassinos em série mascarados, a violência gráfica, o teor sexual ali de vez em quando, porém muito mais leve, né? Os protagonistas tentando desvendar o mistério e sobreviver ao mesmo tempo, tudo isso veio da Itália. Fim de vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado e não se esqueçam, se quiserem e puderem entrar para o time do canal, apoia.se/ucovil. Pode ter certeza que a sua ajuda é muito importante para isso aqui continuar, ok? Até o próximo vídeo e fui!